A saga de Asgard, mesmo sendo um arco inteiramente filler, nos trouxe momentos inesquecíveis, com personagens com histórias emocionantes, lutas frenéticas e até mesmo revelações inéditas. Como por exemplo, foi nela a primeira vez em que vimos o mestre ancião, Doku de Libra, em sua juventude. Nela ele enfrenta a poderosa unidade da natureza e consegue sobrepujar a técnica. Mas é nessa cena também que percebemos que houve um inimigo que nem mesmo Doku conseguiu derrotar. Uma ameaça que atinge mais da metade de todos os homens adultos na Terra. Uma força da natureza quase imparável, também conhecida como alopecia androgenética, ou calvície. Mas diferente do pobre Doku, que só viveu até os anos 90, hoje em dia nós temos uma solução para esse problema. E não é o Mais Supeta Menos. Quem tem a técnica necessária para derrotar a calvície é a Manual, uma empresa britânica que está aqui no Brasil desde 2019 e já ajudou mais de 100 mil homens a tratar sua calvície, com tratamentos personalizados para casos iniciais ou mesmo avançados. E você não precisa nem sair da frente da Cachoeira de Rosan, ou melhor, do conforto da sua casa, para encontrar o tratamento mais adequado. Basta responder a um simples questionário online que um médico especialista vai avaliar as suas respostas e cuidar individualmente do seu caso, recomendando o melhor tratamento possível para você. Além disso, os produtos chegam na sua casa com frete grátis e de forma muito discreta. Seguindo as prescrições médicas certinho de forma contínua, os resultados começam a ficar visíveis a partir do 4º mês de tratamento. Como você pode ver nessas imagens de clientes satisfeitos que já utilizam os produtos da Manual. Você pode não ter ganhado a bênção de Atena para recuperar sua juventude cabeleira de forma mágica, mas vai ganhar um super desconto para com esse tratamento poder recuperar ou manter seus cabelos e sua autoestima usando a tecnologia. Basta usar o cupom exclusivo aqui do canal, o HIPERMITO40. Com ele você vai ganhar 40% de desconto na sua primeira compra. Mas já corre na velocidade da luz e aproveita que é por tempo limitado. Dá uma olhada aí no primeiro link que vai estar na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Valeu, corre lá! Vamos seguir a ordem de aparição de cada personagem, ou seja, não vai ser necessariamente do mais fraco ao mais forte. E eu peço que você assista ao vídeo todo, afinal, se você pular alguma parte, pode não entender por que determinado personagem está naquela posição, beleza? O primeiro guerreiro deus a dar as caras é Shido de Mizar, derrotando o cavaleiro de régua de poder, ou seja, o Debão. O brasileiro sofredor, que sempre serve de parâmetro para quando algum inimigo novo é apresentado. Ao contrário do que o nome da sua constelação sugere, Aldebaran costuma ser o primeiro a saber quando existe uma nova ameaça. O boato que se espalha pela rádio peão do santuário é que Shido havia derrotado Aldebaran sozinho, o que já garantiria a ele pelo menos o nível de um cavaleiro de ouro. Porém, posteriormente descobrimos que a vitória do guerreiro de Mizar se deveu a uma pequena ajudinha de seu irmão e guarda-costas pessoal, Bado de Alcor, que atacou o Cavaleiro de Touro sem que eles percebessem. Shido é um lutador muito veloz. Pela dificuldade que Aldebaran tem durante a trocação com ele, acho que não resta dúvidas de que esse guerreiro deus pode mover-se tranquilamente na velocidade da luz. Dá uma olhada na cara de perplexo que o Devas faz enquanto se defende. O maluco tá em choque. O cara bateu até no Tatsumi. Não é pouca coisa não. O próprio Shun comenta que o cosmo de Shido é tão forte quanto o de um cavaleiro de ouro já na primeira vez que o sente. Certamente ele teria poder suficiente para enfrentar um dourado. Mas de qual categoria? O que seu irmão Bado diz é que os guerreiros de Mizar e de Touro eram equivalentes e que a luta provavelmente acabaria em um empate. Por isso é que ele interviu. A partir do pouco mostrado da luta e das palavras de Bado, podemos concluir que sim, Shido de Mizar tem um nível próximo ao de Aldebaran de Touro. Devas é um cavaleiro de ouro totalmente focado em ataques físicos, tendo sua força e seu golpe de impacto como seus trunfos na batalha. Por isso vou colocar Shido aqui na categoria B de básico, já que ele seria do mesmo nível que o cavaleiro de Touro. O estilo de luta de Shido é baseado em uma combinação entre golpes cortantes e congelantes. Apesar disso, suas garras não demonstram ser tão afiadas quanto a Excalibur, se levarmos em consideração que as armaduras dos protagonistas não sofrem nenhum dano grave, e seu poder de congelamento não deve chegar nem próximo ao zero absoluto, já que armaduras de bronze congelam a menos 150 graus Celsius. Mesmo restauradas com o sangue dos Cavaleiros de Ouro, não existe nenhum indício
que nos leve a acreditar que tenham sido reforçadas ao ponto de serem superiores a uma armadura de ouro. E mesmo as armaduras douradas não resistem a temperaturas equivalentes ou inferiores a menos 273 graus Celsius. Ou seja, caso o poder de Shido fosse próximo ao zero absoluto, ao receber o impulso azul, a armadura de Shun teria sido evaporada, assim como a de Cisne na batalha contra Camus, mesmo ela sendo muito mais forte que uma armadura de bronze comum. A maior prova disso é a luta entre Izaki de Kraken e Yoga, onde a execução aurora do Cavaleiro de Cisne danifica gravemente a escama de Kraken, mesmo ela sendo tão resistente quanto uma armadura de ouro. Thor defecta. Sou Thor, da Estrela Gama. O segundo guerreiro deus a demonstrar suas habilidades enfrentando os Cavaleiros de Bronze é o gigante do martelo de Thor, que na verdade é um machado, né? Mas sorte que ele é um guerreiro deus e não um vendedor de ferramentas ou um carpinteiro. Ele consegue arremessar os machados girando em alta velocidade, o suficiente para criar um furacão em miniatura. Nem mesmo os meteoros de Pégaso foram capazes de parar esse ataque. Apesar de serem armas muito poderosas, o guerreiro deus não depende delas para lutar. Na verdade, ele fica muito mais poderoso quando decide ir pra cima na base do soco mesmo. Seu ataque Hércules Titânico, que sabe-se lá o Odin por que tem esse nome, já que Hércules é da mitologia grega, é um mega socão carregado com cosmo que ele pode usar para atacar diretamente o oponente ou mesmo disparar como uma rajada à distância, tendo um funcionamento meio parecido com o grande chifre do Aldebaran. Thor também consegue fazer uma variação desse golpe, onde ele dispara múltiplos socos à velocidade da luz, deixando seu ataque mais parecido com o relâmpago de plasma do Aiori. Para vocês verem como os roteiristas da Toei foram super criativos com esse personagem. Afinal, os ataques dele são uma fusão entre dois adversários anteriores do próprio Seiya. Segundo palavras dos próprios Cavaleiros de Bronze, Thor é tão forte quanto um Cavaleiro de Ouro e atinge a velocidade da luz. Porém, segundo seus companheiros guerreiros deuses, ele é mais fraco do que Shido, já que Siegfried considera Shido o segundo mais forte depois dele, enquanto considera Thor só mais um cara. Aquele Thor é um desajeitado. Thor até dá um pouco de trabalho para Seiya, mas assim que Marin em sua mente lembra a Seiya que ele já tinha enfrentado Cavaleiros de Ouro, sim, o Seiya tem sérios problemas de amnésia. A partir daí, o Cavaleiro de Pégaso luta pra valer e dá conta de derrotar o Thor sem nenhuma dificuldade. Thor fica no nível B de personagem bem genérico, já que é assim do nível de Cavaleiro de Ouro, muito superior a um Cavaleiro de Prata comum, mas mesmo assim é inferior a Shido e consequentemente a Aldebaran. Agora, Fenrir de Ariote, o Jamian de Corvo de Hilda. Quem usa doguinha pra lutar é porque não se garante na porrada. Isso não fica tão explícito no anime, mas podemos interpretar que, assim como Jamian compartilha seu cosmo com os corvos, Fenrir compartilha o cosmo dele com os lobos. Ou não faria sentido Shiryu ter qualquer dificuldade para enfrentá-los, já que a velocidade máxima de um lobo é de 50 a 60 km por hora, enquanto o Shiryu pode se mover no mínimo umas 20 vezes mais rápido do que isso, considerando a velocidade base de um Cavaleiro de Bronze comum, que é a do som. Se considerarmos que a velocidade base do Shiryu nessa época já deveria ser pelo menos a de um Cavaleiro de Prata, e que queimando seu cosmo ao máximo, ele poderia até atingir a velocidade da luz, para o Cavaleiro de Dragão ser atacado por um bando de lobos seria quase o mesmo do que você ser atacado por um grupo de tartarugas. No começo da batalha, apesar de comentar que Fenrir era veloz, Shiryu consegue se defender de boa parte de seus golpes, diferente de Thor, que consegue acertar os Cavaleiros de Bronze no início sem muita dificuldade. Porém, em uma de suas investidas, o guerreiro de Ariote consegue acertar um golpe no rosto de Shiryu e, adivinha só, ele fica cego. Parabéns, Toei! Afinal, a gente nunca tinha visto isso antes. Talvez pareça que eu sou um hater da saga de Asgard agora, mas calma. Veja o vídeo do Mime ou do Siegfried aqui do canal, que você vai perceber que eu adoro essa saga. Mas não é porque a gente gosta de algo que vamos ignorar que não é perfeito. Muito bem, a partir desse experimento não é mais tanto a velocidade de Fenrir que se torna um obstáculo para Shiryu, mas sim sua dificuldade em enxergá-lo e distingui-lo dos lobos, já que o guerreiro deus se move igual aos lobos. Mais uma vez, a desculpa do roteiro é meio estranha aqui. Seria mais coerente dizer que o cosmo de Fenrir nos lobos torna difícil para Shiryu distinguir ele dos animais. Mas não, a desculpa é que como Fenrir cresceu com os lobos, ele se move muito parecido com eles. Beleza, viu? Mesmo temporariamente cego, Shiryu consegue desviar de vários golpes de Fenrir. Na luta não há nenhuma menção à velocidade da luz ou ao sétimo sentido.
como acontece em várias das outras batalhas de Asgard. O que significa que apesar de Fenrir ser de uma classe de guerreiros considerada tão poderosa quanto os Cavaleiros de Ouro, ele próprio seria uma exceção que não se compara a um dourado. As hobbies dos guerreiros deuses não são como as súplices dos espectros que dão poderes a eles. Em flashbacks podemos ver vários guerreiros deuses treinando desde muito novos e foi por isso que eles foram escolhidos. Mas ao contrário dos outros Asgardianos que tiveram mestres poderosos, pertenceram a famílias nobres, o que deve ter dado a eles a oportunidade de treinar mais efetivamente, ou simplesmente são prodígios, Fenrir desenvolveu seu cosmo instintivamente ao viver com os lobos e, talvez por isso, não possui um domínio pleno do sétimo sentido. O próprio Shiryu comenta que pode desviar dos ataques do lobo de Asgard, mas que não consegue finalizá-lo com o cólera do dragão, o que é novamente uma forma repetida de combate, dessa vez igualzinho à luta contra o Algol de Perseu, onde por não poderem chegar o Cavaleiro de Prata, Shiryu não conseguia acertar um golpe em cheio no oponente. Aqui acontece algo interessante até, que é o Cavaleiro de Dragão usando estratégia para vencer. Como nessa época ele não possuía nenhum golpe com dano de área, como o Cólera dos 100 Dragões, por exemplo, Shiryu cria uma avalanche soterrando Fenrir junto com seus lobos. Seria uma conclusão bem criativa. Seria. Quando eu era criança, eu achava bem criativa. Mas a gente cresceu, né? E agora essa luta que pro Ed Pivete Ranhento era magnífica, agora é uma das mais sem sentido de toda a série, já que um avalanche atinge no máximo 300 km por hora. Ou seja, um Cavaleiro de Bronze comum, com o Jabu, o It de Hydra, seria umas 4 vezes mais rápido do que um avalanche. O que dizer de alguém que estava dando trabalho ao Shiryu a essa altura da história. O roteirista certamente quis trazer originalidade para esse combate, e isso é louvável, mas parece que ele não entendia muito bem a escala de poder e principalmente a de agilidade desses caras. E antes que você diga que a velocidade em Cavaleiros do Zodíaco é hipérbole, eu sinto muito, mas não é. Uma das poucas coisas que é literal em Saint Seiya é a velocidade dos personagens. Agora pode ser que você fique puto da cara comigo, porque eu sei que o cachorrão de Asgard tem muitos fãs, mas eu acho impossível esse cara enfrentar qualquer Cavaleiro de Ouro. Pra mim, ele está no nível de um Cavaleiro de Prata poderoso. Seria bem difícil para qualquer um dos Cavaleiros de Prata normais enfrentarem ele, mas contra um Cavaleiro de Ouro, o Fenrir não iria nem entender o que o atingiu. Por isso ele fica aqui no nível C de cachorro no mato, Prata superior. No episódio 0 é dito que todos os guerreiros deuses possuem um nível de Cavaleiro de Ouro. Porém, para esse ranking eu vou considerar os feitos de cada um deles, já que cada um teve uma trajetória de vida diferente, habilidades e feitos diferentes. Por isso, vamos levar em consideração a análise dos acontecimentos e não somente a fala de um personagem ou do narrador. Também não pretendo ignorar esse tipo de afirmação, é claro. Essas falas são sim relevantes para a análise, só não serão um critério definitivo, senão eu simplesmente colocaria todos eles no mesmo nível e não haveria ranking nenhum. Continuando, ao sentir o cosmo de Hagen de Merak, Yoga se refere a ele como quase tão poderoso quanto um Cavaleiro de Ouro. Ao perceber que seu pó de diamante não surtia efeito contra o Guerreiro Deus, o Cavaleiro de Cisne lembra-se de quando despertou o sétimo sentido e atingiu o zero absoluto. Um claro indício de que Hagen era muito superior a um Cavaleiro de Prata, já que com o nível de poder de Yoga a essa altura, um pó de diamante seria o suficiente para derrotar um inimigo nesse nível. Apesar de toda a banca de Hagen dizendo que o pó de diamante não era de nada, seu ataque força congelante também não era lá grande coisa. O Pato Branco se livra dele sem fazer o menor esforço. Onde o Guerreiro Deus brilha mesmo é com seu raio de fogo, uma técnica que é capaz até de anular o trovão Aurora Ataque mesmo em pleno frio de Asgard. Hagen aproveita para tirar vantagem de suas habilidades entrando em um vulcão. Lá, segundo as próprias palavras dele, o Guerreiro Deus brinca com o Yoga ao invés de tentar finalizar a batalha de forma rápida, pois acreditava que o Cisne tinha enganado Freya e por isso merecia sofrer bastante antes de sua morte. Não fosse por essa personalidade esquentada do Guerreiro da Estrela Beta, talvez nosso amigo Cisne tivesse virado frango assado nessa peleja. Segundo Hagen, sua armadura possui grande resistência ao calor, além de ele próprio ter treinado por muito tempo dentro do vulcão. Segundo a enciclopédia oficial, a armadura de Cisne também é geladinha, o que pode ter ajudado Yoga a superar o calor. Ele mesmo comenta que poderia ter morrido se sua armadura não tivesse sido restaurada com o sangue dos Cavaleiros de Ouro. Hagen é um adversário especialmente difícil
difícil para Yoga, mas o fato do Raio de Fogo ter sobrepujado o Trovão Aurora, mesmo fora do vulcão, é prova de que não seria tão fácil vencê-lo, mesmo para os outros Cavaleiros de Bronze. A velocidade de Hagen parece ser digna da propaganda de equivalente a um Cavaleiro de Ouro. Yoga tem bastante dificuldade em desviar de seus golpes e é acertado na maioria das vezes. Além disso, Merak consegue se esquivar de uma Execução Aurora, que por ser uma técnica nível Cavaleiro de Ouro, deve atingir a velocidade da luz, ou ao menos algo próximo a isso. Hagen diz ter sobrevivido apenas devido ao magma que estava entre ele e Yoga, o que deve ter retardado um pouco a técnica, dando tempo para o Hagen escapar. O que nos leva à conclusão de que sim, Hagen é muito poderoso e faz jus ao nível Cavaleiro de Ouro, porém, se a luta não tivesse ido para o vulcão, a primeira Execução Aurora encerraria o combate. Sendo assim, a vantagem de campo contou e muito nessa batalha. Vamos deixar o menino aqui em B de beta, acima de Thor, que já que ele demonstrou ser mais versátil e obrigou Yoga a usar sua técnica mais poderosa para vencê-lo, enquanto Thor acabou perdendo para um meteoro de Pégaso com o sétimo sentido. Seiya não precisou usar um cometa, um turbilhão, uma técnica ou estratégia mais avançada para poder derrotá-lo. Porém, Merak ainda ficaria abaixo de Shido, já que o Tigrão é quem deita o Yoga apenas com o ar frio espalhado pelo castelo Guaruhara. Está certo, iremos ao palácio de Guaruhara. Um Yoga já debilitado, é verdade, mas somado a isso temos as declarações de Siegfried, que notadamente era bem próximo aos dois e deveria conhecer bem suas habilidades. A única chance de Hagen superá-lo seria se o levasse para dentro do vulcão, da mesma forma como ele fez com o Yoga. Mas aí seria mérito do campo de batalha. Em qualquer outro cenário, Shido levaria melhor. Mimi de Bennett Nash, o bardo de Asgard. Se tem instrumento em CDZ, é barata voa. Corre que o bicho vai pegar. Chama o Ikki e pica a mula. A treta já começa logo com o Shun deixando claro que Mimi ataca sim na velocidade da luz, o que é confirmado por Ikki posteriormente, que compara os golpes de Bennett Nash aos de Saga de Gêmeos. Mimi não é só tão veloz e forte quanto um dos Cavaleiros de Ouro mais poderosos. Ele também possui poderes mentais avançados, sendo capaz de criar ilusões e restringir os sentidos do inimigo. Porém, isso não funciona com o Ikki, por exemplo, mas isso acontece porque o Cavaleiro de Fênix é um usuário avançado de técnicas psíquicas, ou como diria a Gota Mágica, de ilusão Ken. Ao que parece, a música da sua harpa é um alucinógeno, mas ela não faz efeito em mim, porque eu também costumo usar a ilusão Ken. O próprio Siegfried diz que Mimi seria um adversário que ele preferia evitar, o que faz sentido, já que o grande diferencial de Siegfried é sua invulnerabilidade a ataques físicos. Porém, a especialidade em habilidades mentais de Bennett Nash poderia ser uma ameaça até mesmo ao guerreiro de Dub. Todo mundo viu o que aconteceu na luta contra o Sorento, né? Isso não significa que Mimi seja superior a Siegfried, mas sim que seria um adversário difícil especificamente para ele. Da mesma forma que Hagen era um inimigo difícil para Yoga, mas provavelmente Ikki não teria problemas com ele, já que o Cavaleiro de Fênix está acostumado com altas temperaturas e o filho de Hagen não parece tão potente quanto o de Yoga. Possuir golpes tão fortes e rápidos quanto o Saga também significa que Mimi seja equivalente a ele. Falta ao Guerreiro Deus técnicas especiais que o permitam usar esses atributos com tanta eficácia quanto o Cavaleiro de Gêmeos. Mimi não tem uma técnica com poder destrutivo absurdo como a Explosão Galáctica, nem domínio dimensional, nem sequer pode usar seus poderes mentais para controlar o adversário, por não possuir uma técnica que o permita fazer isso, como o Satã Imperial. Mimi também possui feitos de resistência incríveis. O cara saiu ileso de uma tempestade nebulosa, ou a técnica capaz de derrotar um Cavaleiro de Ouro e ferir gravemente Sorento com apenas 1% de seu poder, além de parar um Ave Fênix e continuar a luta mesmo após ser acertado pelo golpe fantasma de Fênix. Mimi é um verdadeiro monstro, o que torna estranha a afirmação de que Shido é superior a ele, já que Mizar não demonstra ser tão versátil e poderoso assim. Além de tudo, apesar de nunca ter tido vontade de ser um guerreiro, Mimi foi treinado por Fouken, que era um dos homens mais fortes de toda a história de Asgard, diferente de outros guerreiros deuses que parecem ter aprendido mais na raça mesmo, como Fenrir ou Thor. Pelos motivos citados, considero Bennett Nash nível A de artista. Sim, eu vou contrariar o próprio Siegfried e colocar Mimi acima de Shido, pois considero ele superior em vários aspectos e, na minha opinião, Mimi teria chances reais de derrotar Aldebaran e não apenas empatar com ele. Mas
Se você, assim como o Siegfried, discorda da minha opinião, não tem problema. É só deixar seus argumentos aí nos comentários. Alberic de Maigret. Esse aqui é polêmico. A opinião dos fãs em relação a ele varia entre o cara ser um inútil total e uma máquina imparável de combate. Também pudera, a Robb de Maigret é um verdadeiro canivete suíço. 1001 utilidades. Tem de tudo ali. Ela lava, passa, faz café. A começar pela habilidade de disparar ácido que pode cegar um inimigo despreparado, dificultando bastante a vida do adversário. Ele usa isso contra a Meereen e eu realmente queria dar os parabéns ao roteirista da Toei por ter resistido à tentação enorme que deve ter sido fazer Alberic jogar essa meleca verde na cara do Shiryu pra fazer ele ficar cego pela 20ª vez. Além disso, a capa Mercury de Delta, Capa Mergúrios de Delta que eu recebi da Hilda. ou melhor, a Robb de Maigret, também possui uma espada que pode emanar fogo e é capaz de cortar mesmo que superficialmente uma armadura e pode superar o poder de congelamento de Yoga. Não vimos seu efeito contra a Execução Aurora, mas ela conseguiu livrar a Alberic pelo menos do Trovão Aurora ataque, o que já pode ser considerado um feito impressionante, o colocando acima de um Cavaleiro de Prata comum. A Espada de Fogo ainda pode disparar as chamas à distância, apesar de o Alberic não usar muito esse efeito nas lutas. A primeira técnica secreta mostrada pelo Guerreiro Deus é a Couraça Ametista, um ataque com o qual ele dispara vários cristais que se prendem ao corpo do adversário, imobilizando e drenando seu cosmo. É um golpe muito versátil, que pode ser usado tanto para defesa quanto para o ataque. Com seu cosmo, Alberic cria um vendaval que dificulta os movimentos do adversário, um efeito que lembra um pouco a Corrente Nebulosa de Andrômeda, e valendo-se dessa habilidade ele consegue escapar até mesmo da Execução Aurora de Yoga, usando antes do Cavaleiro de Cisne e impedindo que ele executasse a técnica com perfeição. Porém, Shiryu a defende usando só o escudo do dragão, o que acaba sendo meio incoerente, mas não vale a pena ficar comentando muito, afinal, Asgard é uma saga filler, e apesar de ser um dos melhores fillers de animes da história, tem muitas contradições desse tipo. O maior trunfo mesmo do Guerreiro de Maigret é a técnica ancestral de sua família, a unidade da natureza. Com ela, Alberic consegue usar todo o campo de batalha a seu favor, o que dá uma vantagem absurda a ele, especialmente no local onde a luta do anime acontece, bem no meio de uma floresta, onde tudo ao redor começa a atacar o adversário de Alberic ao mesmo tempo. Apesar disso, vemos a luta do ancestral de Alberic contra Doku de Libra e no fim o mestre ancião acabou levando a melhor. Sendo assim, não dá pra dizer que um Cavaleiro de Ouro seria derrotado somente por ele possuir essa habilidade. Até mesmo Meereen de Águia chega a fazer Alberic passar um sufoco danado. E apesar dela ser uma das mais fortes do nível prata, ainda existe um abismo entre o nível de poder dela e o de um Cavaleiro de Ouro. Sendo assim, é impossível dizer que Alberic tem o mesmo nível do que um Cavaleiro de Ouro. A vitória dele sobre os Cavaleiros de Bronze foi mais devido à estratégia, chantagem emocional, a acessórios de sua armadura e ao local de combate que dava plena vantagem a ele. Se a luta tivesse acontecido em outro lugar, ou se Seiya ou algum dos outros protagonistas tivesse chegado antes da Meereen, Alberic poderia ter sido derrotado até mesmo antes de mostrar todas as suas técnicas. Ele possui habilidades muito mais versáteis e perigosas do que Fenrir, que depende quase que somente de sua velocidade e ataques físicos, que nem são tão avançados assim. Por isso, vou colocar ele aqui em C de charlatão, acima do cachorrão. Não acho que Cavaleiros de Prata normais teriam qualquer chance contra ele, mas o sangue ruim aí tá longe de aguentar uma treta com Aldebaran e companhia. Balo de Alcor, o Guerreiro Deus Steppe, o protetor, irmão e substituto de Shido. A verdade é que não tem muito o que comentar sobre as habilidades de combate de Bado, já que ele é simplesmente uma versão melhorada de Shido. O cara dá bastante trabalho ao Rick de Fênix e está claramente num outro patamar em relação à maioria dos guerreiros deuses. Não fica tão claro o tamanho da diferença de força entre ele e seu irmão, mas eu considero que Shido está no limite entre B e A. Por isso, vou colocar seu irmão aqui no nível A de amor fraterno. Pra mim, Bado teria chance sim de vencer algum dos Cavaleiros de Ouro, apesar de passar um perrengue também. Por isso, o deixo abaixo do Mimi, que tem bem mais recursos e também deu bastante trabalho ao Ikki de Fênix. É preciso lembrar que um dos motivos de Bado ter vantagem sobre Ikki é ter assistido a luta entre Fênix e Bene Tenasci. Então, no quesito peitar irmão do Shun, Mimi tem muito mais mérito, já que fez isso sem nunca ter visto as habilidades de Ikki na vida. A reencarnação da lenda de Asgard, Siegfried de Dub. O cara tem uma técnica capaz
capaz de superar facilmente até a defesa da corrente de Andrômeda, a espada de Odin, um golpe que parece uma versão melhorada do Cólera do Dragão, o Vendaval do Dragão. Além disso, ele é praticamente imune a ataques físicos, exceto por ser o ponto fraco, é claro, assim como foi mostrado no anime. Siegfried é sempre citado e respeitado como o mais forte entre todos os guerreiros deuses. Quase derrota todos os 5 Cavaleiros de Bronze sozinho, e para fazer isso, ele não depende de nenhuma vantagem externa, como o campo de batalha, por exemplo. A única vantagem que possui é que os Cavaleiros de Bronze já estavam cansados pelos combates anteriores. Mas a gente sabe que em Saint Seiya, os protagonistas sempre acabam se recuperando e lutando normalmente, não importa o quão desgastados eles já estejam. O único que talvez teria vantagem sobre eles seria Yoga. Afinal, seus ataques não são baseados em impacto, mas sim em congelamento. Ou talvez Ikki, já que o Cavaleiro de Fênix tem um poderoso ataque mental, mas que ele acaba não usando contra o Dragão de Asgard por mera conveniência de roteiro. A primeira posição desse ranking é sem dúvidas a mais previsível. Afinal de contas, a série faz questão de deixar muito claro a superioridade de Siegfried nesse arco, até para criar uma expectativa bacana em relação à luta final. Portanto, vou deixar o Guerreiro da Estrela Alfa no topo do ranking, nível S de Siegfried, o único dos guerreiros deuses, na minha opinião, capaz de manter a luta equilibrada até certo ponto com o Cavaleiro de Ouro mais poderoso como o Saga de Gêmeos, assim como a Toei chegou até a demonstrar ao fazer seu espírito salvar seu irmão Sigmund de uma explosão galáctica em Soul of Gold. Não estou dizendo que Siegfried seria capaz de vencer a Saga de Gêmeos, mas certamente ele está no patamar que pode ser comparado aos mais poderosos entre os Cavaleiros de Ouro. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e, se possível, compartilhar este vídeo, que ajuda demais. Mas se você quiser ajudar mais ainda, considere se tornar um membro do canal pelo botão Seja Membro, fazendo uma doação pelo valor demais, ou confira outras formas de ajudar a gente a continuar trazendo conteúdos para você pelos links na descrição e no comentário fixado. Se você ainda não viu o último vídeo aqui do canal, onde perguntamos sobre vários mistérios de CDZ para uma inteligência artificial, você pode clicar aqui, ó. Valeu, até mais!